Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula que é a aula 5. A aula 5 fala sobre o propósito da gestão de pessoas e assim nós já estamos caminhando para o final da nossa disciplina. E vocês também caminhando para o final do curso, né? A gente sempre tem que pensar assim, cada disciplina que acaba, eu estou chegando mais perto da formação do curso técnico em logística. Bom, a disciplina gestão de pessoas, como nós já falamos lá no início, é uma disciplina fácil de visualizar, fácil de nós entendermos, até porque nós vivenciamos e convivemos e trabalhamos em grupo desde a nossa infância, né? Desde o jardim de infância, desde o colégio, nós temos que trabalhar em grupo, conviver com pessoas e todos nós sabemos que as pessoas elas podem ser motivadas ou desmotivadas dependendo do contexto em que elas são inseridas. Então, essa motivação, essa desmotivação, ela acontece da forma que elas estão sendo tratadas dentro desse ambiente que elas são inseridas. Então, vamos pensar aqui que a gestão de pessoas, ela cuida das pessoas. Então, a principal função, propósito da gestão de pessoas dentro de uma organização é exatamente ajudar a organização a alcançar os seus objetivos. Nós sabemos que toda organização, quando ela abre, quando ela tem o propósito de abrir a empresa, a finalidade dela, não só quando abre, né? Sempre ela tem o propósito de quê? A finalidade de lucrar. Essa é a finalidade da empresa, da organização. Pode ser a menor empresa. Vamos supor que você queira abrir uma confecção na sua casa. Você quer obter uma renda, obter um lucro para sustentar a sua família, tudo. Você quer abrir uma pamonharia na garagem da sua casa, uma sorveteria. Qual a finalidade? Obtenção de lucro. Então, todo mundo quer lucrar. Então, se a empresa quer lucrar, os departamentos vão funcionar com objetivos, com metas, com valores, mas sempre focando o principal, que é o lucro. Então, o objetivo financeiro, ele tem lá, o objetivo do departamento financeiro é chegar, controlar os gastos, controlar as contas e aumentar o lucro. Na gestão de pessoas, o objetivo maior da gestão de pessoas é contribuir para que a empresa chegue ao objetivo. Então, se a empresa quer produzir mais, a gestão de pessoas vai ajudar mais a produzir. Você deve estar pensando, professora, mas como que a gestão de pessoas vai ajudar? Gente, como nós falamos que as pessoas são motivadas ou desmotivadas dependendo do local que elas são inseridas e como elas são inseridas dentro da organização, a gestão de pessoas ela vai priorizar preservar essas pessoas. Preservar de que forma? Ela vai priorizar manter essas pessoas dentro da organização. Mas manter por quê? Porque é tão importante manter, sendo que a gente tem tantos profissionais procurando emprego. A rotatividade dentro de uma organização, ela gera gastos e além de gerar gastos, ela prejudica o andamento daquele processo. Vamos pensar o seguinte, dentro de uma organização, de uma produção de bolsas femininas. Essa produção tem lá o tratamento do couro, tem o recorte, tem a tintura do couro, tem a parte de colocar os ribetes, o zíper e várias outras coisas. Então, pensando dessa forma, essa produção, se pessoas saem daquela produção, elas já foram treinadas para aquilo, já têm o costume de fazer aquilo ali, de produzir aquelas bolsas, eu vou ter que procurar pessoas, colaboradores para entrar dentro da organização. Vou ter que fazer o quê? Recrutar, selecionar e treinar tudo aquilo que nós falamos que era a função dos recursos humanos. Então, tudo isso é dispendioso, eu vou ter que acionar o departamento pessoal que vai fazer admissão, demissão das outras que saíram, ou finalizar o contrato e várias outras coisas. Tudo isso vai gerar gastos para a organização. Então não compensa eu ficar trocando de funcionário, mesmo tendo muitos funcionários para se candidatarem a determinada vaga. Não compensa eu ficar trocando.
Então, o importante é que eu mantenha aquele funcionário. Quanto mais tempo aquele funcionário tem de casa, eu posso melhorar aquele funcionário, capacitá-lo, posso qualificá-lo, ele pode se sentir mais motivado, se sentir que faz parte daquela empresa, que faz parte daquela cultura, ele já conhece a cultura organizacional da empresa, ele vai sentir que ele faz parte daquela família, que aquela empresa é uma família para ele. Então, tudo isso é uma contribuição para a organização. Então, eu preservando a gestão de pessoas, preservando o funcionário, a empresa tem um ganho bem, um ganho, nós possamos dizer que é um ganho excelente para a organização, ela manter aquele funcionário. Então, a função da gestão de pessoas, como propósito maior, ela vai ter funções ali. Então, o propósito maior dela é colaborar para o objetivo da organização. Mas como que ela vai colaborar? Ela vai colaborar desempenhando as suas funções. Quais são as suas funções? Eu coloquei para vocês. Direcionar as ações dos colaboradores para alcançar os resultados. Direcionar como? Lembra que nós conversamos anteriormente que a gestão de pessoas ela pode ajudar cada departamento a se organizar, a distribuir as tarefas. Ela tem o papel de colaborar com isso. Então, como? Vamos pensar aqui um exemplo. Uma empresa, ela tem uma fábrica. A fábrica, ela produz remédios. Nessa fábrica lá de produção de remédios, eles têm os departamentos e dentro dos departamentos tem lá o departamento de marketing, o departamento comercial e vários outros. E tem o pessoal da produção, a parte de produção. Lá na produção, eles têm já focado as ações. Mas a empresa está com algumas dificuldades de identificar a qualificação de cada funcionário. De repente, ela pode aproveitar o funcionário em outros departamentos. E ela não sabe, ela não tem noção daquilo ali. Então, ela aciona a gestão de pessoas. Por quê? Porque a gestão de pessoas, lembra que nós falamos que a gestão de pessoas tem o papel de fazer avaliação de desempenho, avaliação 360 graus, avaliação de resultados. Como que ela faz isso? Ela faz uma avaliação que a pessoa se autoavalia, a pessoa avalia a empresa, a pessoa avalia o departamento, avalia o seu grau de conhecimento e a partir daí a gestão de pessoas ela sabe que determinados funcionários têm a capacidade de às vezes subir de cargo, melhorar, aprimorar. Então isso ela contribui para que as funções de cada departamento se encaixe. Às vezes o próprio departamento não tem condições de fazer isso. Porque o departamento de gestão de pessoas ele tem um papel de ser sigiloso. E a maioria das avaliações você não coloca o seu nome. Algumas sim, outras não. Então, pelo fato das pessoas não colocarem os nomes, as pessoas têm o hábito de falar a verdade exatamente porque não colocou o nome, é sigiloso. Porque tem muita gente que tem medo de falar a verdade e ser demitido, ter alguma consequência em relação àquilo. Mas não colocando o nome, a pessoa tendo a liberdade de falar o que bem entende, o que bem é verdade, né? Isso facilita o trabalho da gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas ela vai trabalhar com probabilidade. Então, tantos por cento das pessoas pensam isso e isso do departamento. Tantos por cento das pessoas desse departamento acham que o gestor não deveria fazer isso ou aquilo outro. Então são coisas que a gestão de pessoas vai ter um trabalho de fazer um quebra-cabeça em relação a tudo isso aí e analisar o que está faltando naquele departamento. E com isso ela acaba descobrindo que as funções ali não estão exatas. E aí eles fazem outras avaliações em que essas avaliações, nesse caso, já tem que ter o nome e identificação do colaborador. E aí, nessas outras avaliações, é analisado se a pessoa tem capacidade para aquilo ali, se ela tem capacidade para outra coisa e está desempenhando outra função, se ela gostaria de trocar de função.
sem comprometer o funcionário. Então, tudo isso é uma contribuição para você direcionar as ações dos colaboradores. Tudo isso, quem está de fora acaba tendo uma visão melhor do departamento. Então, às vezes você pensa, mas o departamento não enxerga isso, o departamento já tem as funções normais para serem resolvidas. Então, se eles forem perder tempo em aspas, né? Entre aspas, perder tempo fazendo certas avaliações, eles não vão conseguir dominar tudo. E a gestão de pessoas, ela já tem uma experiência em tratar as pessoas. A gestão de pessoas, com o tempo, os funcionários da gestão de pessoas, eles criam tanta experiência que só de olhar para o funcionário, eles já sabem muita coisa, já identificam muita coisa relacionada ao comportamento dele. Aquela mesma questão de pai e mãe que conhece bem os filhos. Então, a gestão de pessoas, com o tempo, ela conhece os seus funcionários. Isso aí é indiscutível. Então, essa gestão de pessoas, ela vai ajudar exatamente porque ela sabe como trabalhar aquilo ali. Então, trabalhando aqueles aspectos, trabalhando ponto a ponto, eles vão contribuir para essas ações. Então, nós temos aí isso entra qualificar os colaboradores, porque eles identificam que a pessoa às vezes não está desempenhando aquilo ali com tanta agilidade, com o tempo preciso, exatamente porque não é qualificada. Vamos pensar em uma linha de produção, a pessoa tem que catalogar alguma coisa e ela não está conseguindo mexer no software ou no programa lá do computador que foi instalado, porque ela não tem qualificação para aquilo. Ela entrou naquela empresa para dobrar bula de medicamento. E aí, de repente, colocaram ela para catalogar. E ela não tem facilidade naquilo. Só que ela, com receio, com medo de perder a sua vaga, ela não fala nada. Ela não fala, eu não sei mexer com isso. Ela encara e pede alguém para ajudar mais ou menos, aprende mais ou menos, mas não tem agilidade. E o que acontece? O gestor daquela fábrica, daquela produção, ele às vezes é tanta coisa para ele analisar que ele não percebe que o processo está ficando lento ali. E são vários funcionários, a troca, né, de pessoas para catalogar, então ele não consegue observar exclusivamente aquela pessoa que está com dificuldade. Ele acha que é o processo inteiro que está sendo comprometido, porque o lote só vai ser liberado depois que tudo for catalogado. Então ele não sabe se houve problema na hora de embalar os remédios, se houve demora nessa embalagem ou demora na hora da separação. Ele pode ter essa dificuldade. Se ele não estiver bem atento ou se a fábrica for muito grande, ele tiver muitas funções, ele não vai visualizar isso. Mas através da pesquisa, da gestão de pessoas, das avaliações, ele vai observar. De repente, até alguém ali dentro do grupo vai falar algumas pessoas têm dificuldades. Alguns vão falar por maldade, mas alguns vão falar porque realmente querem ajudar. Mas independente disso, a gestão de pessoas, ela não vai, a finalidade da gestão de pessoas, como eu disse, não é demitir essa pessoa, é resolver o problema. Se essa pessoa está ali, ela pode ser treinada, ela pode ser qualificada para melhorar aquilo ali. Ela já está na empresa, por que eu vou trocar esse funcionário? Então aí é que a gestão de pessoas entra, ela quer ajudar as pessoas para que possamos chegar aos objetivos, o objetivo principal da organização com maior rapidez. Então entra a questão da cuidar da qualidade de vida. Às vezes a pessoa ela não está tendo uma boa qualidade de vida ali, ela está passando por problemas, então de repente você pode encaminhar essa pessoa para um psicólogo, de repente essa pessoa perdeu algum ente querido, né? E essa pessoa está passando por problemas sentimentais, alguma coisa relacionada à vida pessoal dela, eu posso encaminhar essa pessoa a um psicólogo. Nós temos diversos casos que são sigilosos, né? Não se pode contar, mas pessoas que tiveram problemas sérios porque se divorciaram
ou perderam uma pessoa da família. Então, tudo isso prejudicou a atenção ou a agilidade daquela pessoa no processo. E a partir do momento que fez um acompanhamento psicológico, tudo aquilo melhorou. Então houve um entendimento, a gente entendeu o que estava acontecendo com aquele funcionário. Não é a questão de pensar ele não está produzindo bem, então eu já posso pensar em demiti-lo, já que ele não está sendo produtivo para a organização. Não, vamos pensar o que está acontecendo com ele. Não é tratá-lo como pessoa, não como uma máquina, mas como uma pessoa, um talento humano que pode até ser melhorado e se tornar um grande capital intelectual dentro da organização. Depois nós colocamos aí propiciar uma estruturação necessária. Às vezes, eles não estão produzindo, não estão trabalhando bem porque não está tendo um lugar, uma estrutura física mesmo, apropriada para que essa pessoa trabalhe tão bem. Quer ver um exemplo? Nós fazíamos consultoria há um tempo e numa das consultorias nós analisamos que em uma clínica as funcionárias estavam reclamando muito porque achava que tinha que contratar mais funcionários porque elas não estavam dando conta do atendimento. Mas a direção da clínica acreditava que não precisava de contratar mais funcionários porque chegava uma hora do dia que todas ficavam paradas, sem muito algo para fazer na clínica. E aí nós observando, né, nós percebemos que havia um problema de layout. Todo mundo sabe o que é layout, né? O arranjo físico, a forma como é disponibilizada a sala, o local, o ambiente. Então, por exemplo, na sua casa você tem o layout do seu quarto. A cama fica perto da janela, o guarda-roupa fica de uma forma que não atrapalha abrir a porta. Então, tudo isso. O pessoal da clínica que trabalhava lá, eles já tinham feito de tudo para resolver o problema, mas eles não conseguiam fazer. O pessoal da clínica estava reclamando, né, a direção, que os funcionários não estavam tendo um rendimento necessário, um rendimento que a clínica precisava, que era atender o público, marcar consulta, entregar os exames que já estavam feitos e fazer todo o procedimento com os planos de saúde, a burocracia com os planos de saúde. Isso não estava sendo feito de forma adequada. E aí, nós analisando, a primeira visita que nós fizemos, nem precisou de muita análise. A primeira visita nós percebemos que aquelas funcionárias estavam ficando extremamente cansadas por causa do arranjo físico. O arranjo físico, elas estavam atendendo no balcão e de repente elas tinham que usar um fax e uma impressora que ficava do outro lado. Aquilo ali não ficava fácil, então elas faziam ali o pedido de consulta, emitia a guia, né, pro paciente, e elas tinham que começar a digitar, emitir a guia, levantar, ir lá na outra ponta para pegar aquilo ali, voltava, sentava e depois às vezes precisava imprimir outra coisa ou observava um erro, tinha que voltar lá na impressora. E aí isso gerava um desgaste. Imagina uma clínica, de manhã a quantidade de atendimentos era muito grande, eu acredito que passava de 30 pessoas, nós fizemos uma média mais ou menos, né? Não fizemos um cálculo preciso, mas fizemos uma média, que era mais ou menos 30 pessoas passavam por ali. E aí, imagina, 30 pessoas e essas pessoas praticamente chegavam juntas, mais ou menos no mesmo horário. E essas 30 pessoas só pela manhã passavam e elas levantavam 30 vezes para pegar esse papel, né, o papel da guia que era impresso. Então, é um problema de layout, tudo era longe. Chegava uma pessoa pegar o exame, o arquivo que era guardado o exame ficava do outro lado. Então elas tinham que passar de outro lado
para pegar esse exame. Às vezes alguém conversava, pedia uma informação, elas voltavam, qual o nome mesmo? Se não tivesse a fichinha, né, do pedido para pegar o exame, elas voltavam porque não estavam dando conta, assimilava. O telefone, né, tocava muito tempo e aquela confusão toda. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi mexer no layout. Professora, mas gestão de pessoas trabalha isso? Sim. A gestão de pessoas, ela pensa em tudo. Então, se eu estou pensando na estruturação, às vezes, até colocar a mão na massa, a gente tem que pensar nisso, né? Vamos pensar de imediato. Ou então, quando a empresa é muito grande, contrata-se alguém para fazer essa mudança, nós apenas falamos e analisamos. E aí nós de cara já pensamos, já observamos isso, e eles lá dentro não conseguiam observar. Por que não conseguia? Porque a direção ela estava ocupada com outras funções. Elas não poderiam ficar paradas observando aquilo ali. E outra coisa, quando o departamento ele já acostuma com aquelas funções, aquele método de trabalhar, ele não consegue enxergar os erros. Não consegue. Então tem que ter pessoas de fora para estar analisando essas condutas. E aí, organizando esse layout, depois foram feitos alguns ajustes, né? Colocamos a impressora entre as atendentes, colocamos o telefone mais próximo, o arquivo onde era guardada a documentação ficou num balcão ao lado, onde as pessoas chegavam nesse balcão e nós já sabíamos, né? Intercalava entre um atendimento e outra, cada hora, como se fosse uma fila, cada hora uma atendente ia no balcão entregar os exames e assim essa função dividida dessa forma não houve mais reclamação. Não foi mais pedido que aumentasse o quadro de funcionários e o problema foi resolvido. Então, pensa, um problema até simples de resolver. Talvez eles mesmo conseguiriam resolver, mas eles não conseguem fazer essa análise exatamente porque eles já têm outras ocupações. A gestão de pessoas, a ocupação dela é analisar as pessoas. Então, ela já chega analisando todo o processo, analisando como que funciona o trabalho dos colaboradores. Bom, depois aí nós colocamos assegurar condições físicas adequadas. Aqui envolve a questão da saúde física, né? Então tem que ser uma mesa em que elas possam ter postura, uma cadeira adequada, tudo isso. Motivar os colaboradores, que nós já falamos, né? Inclusive, falando em motivar, outro dia eu vi uma fábrica de tablets. Antes das pessoas entrarem na linha de produção do tablet novo, a empresa já presenteia aqueles funcionários com tablet, exatamente para que eles se sintam motivados. Vi também já várias vezes fábricas de chocolate falarem que deixam seus funcionários consumir chocolate sempre que sentem vontade, exatamente para eles não ficarem, né, com vontade durante a produção. Então eles têm liberdade, eles ganham muito chocolate exatamente para suprir essa vontade. Elaborar planos e metas a serem seguidos para atingir os resultados. Bom, é comum a gente elaborar metas e planos para serem seguidos. Assim a gente vai seguindo passo a passo. O que vai ser feito primeiro? Vamos supor que nessa clínica lá a gente analisasse vários problemas a serem resolvidos. Mas primeiramente a gente ia fazer o do arranjo físico, porque era algo assim mais visível, mais fácil. Então a gente começa do que é mais fácil de ser resolvido. Se precisasse de uma qualificação, a gente primeiro resolvia o arranjo físico e depois colocaria uma qualificação. Valorização dos funcionários. Quando eu faço essas coisas, eu valorizo os funcionários. Eles têm que observar que eles são valorizados. Então, quando o funcionário, como eu disse anteriormente, ele está passando por um problema, as pessoas sabem que eles estão passando por esse problema, então ele precisa ser valorizado, ele precisa ser elogiado no momento certo. Isso é importantíssimo. Então, o funcionário ele fez algo deslumbrante, ele teve uma ideia super criativa, ninguém vai falar nada, ninguém vai elogiar. Sim, ele tem que ser elogiado para ele saber que ele tem o seu valor. E ele precisa ser recompensado também. De repente com uma viagem ou com uma folga, com algo que ele
possa pensar assim, nossa, toda vez que eu fizer algum diferencial para essa organização, eu vou ser valorizado, vou receber algo em troca. Bom, diante dessas funções que nós observamos, né, o papel da gestão de pessoas, né, o propósito maior, preservar as pessoas dentro da organização. Depois nós falamos aí que Chiavenato, né, segundo Hidalberto Chiavenato, ele tem algumas funções famosas essas, que todo livro de gestão de pessoas cita essas funções do Chiavenato. Todo palestrante de gestão de pessoas fala sobre essas funções. Então ele coloca funções que ajudam no alcance dos resultados, funções que ajudam nesse propósito. Então ele fala aí, agregar pessoas, ou melhor, inserir pessoas na organização. Então esse inserir pessoas na organização, nós já vimos que é uma função do RH, que é o processo de recrutamento e seleção. Às vezes tem que inserir? Tem que inserir. A gente dá prioridade para quem está na organização, mas de repente se a organização aumenta. Suponhamos que você monta aí um buffet de festas. Então no início você faz festas infantis. Depois com o tempo vocês vão fazendo, começa-se a fazer eventos maiores, casamentos e outros tipos de eventos. Então, vocês vão precisar de mais funcionários. Então, nesse caso, né, a gestão de pessoas vai inserir novas pessoas, dar oportunidade a novas pessoas. Aplicar pessoas é desenhar as ações das pessoas, como nós já falamos anteriormente, ações que elas irão executar. Então, eles vão fazer um fluxograma, que vocês já estudaram anteriormente. Esse fluxograma, ele fala o que vai ser desenvolvido, né, em etapa por etapa. Recompensar as pessoas, como eu falei, valorizar as pessoas, elas têm que ser incentivadas a fazer, a criar, a produzir. Desenvolver as pessoas, eu vou qualificar, eu pensar no crescimento profissional dessas pessoas, manter as pessoas, assegurar aqueles colaboradores dentro da organização. Tem que investir naquelas pessoas, evitar a rotatividade, monitorar as pessoas ou acompanhar. Lembra que nós falamos de controle? Nós vamos falar na última aula sobre esse controle, sobre planejamento estratégico. Então aqui tem monitorar, que tem a ver com esse monitorar. Você vai acompanhar as pessoas. Tem muitos funcionários que começam bem e de repente não continua. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. Será se ele acomodou? Será se ele não quer mais contribuir para a organização? Então eu tenho que tentar identificar o que aconteceu. Acompanhar também, porque às vezes você faz um treinamento com aquela pessoa e ela no início ela começa bem, mas de repente ela começa a ter dificuldade, porque o processo vai dificultando também. Então eu tenho que pensar em todo o processo, porque se eu penso em todo o processo, eu vou acompanhar essa pessoa nesses resultados esperados. Bom, aqui eu até coloquei, vale ressaltar que o controle de gestão de pessoas não é algo autoritário, gente. Então, quando eu falo monitorar pessoas, controlar, acompanhar, eu estou falando de acompanhamento, eu não estou falando de um controle no sentido de acompanhar. Eu não estou falando de nada de autoritarismo, de mandar nas pessoas, de ser mal educado, nada disso. Eu estou falando de ver até onde aquela pessoa está indo bem, de repente ela não consegue ir além daquilo ali porque ela não está qualificada, então vamos qualificar, vamos pensar, lembrando que todo mundo tem potencial, todo mundo é capaz de produzir, então se não está saindo da forma como se esperava, é que algo está acontecendo, então eu tenho que verificar aquilo ali, andar junto, assim como nós fazemos com alunos, né? Nós acompanhamos o que está acontecendo. Inclusive, existem escolas e colégios, faculdades que estão contratando profissionais de gestão de pessoas para tentar cuidar desses alunos, cuidar dos alunos de forma que esses alunos se sintam amparados, de uma forma que o profissional dentro da instituição às vezes não consegue visualizar. Mas
o profissional de gestão de pessoas, né, que está no departamento de gestão de pessoas especificamente para isso, ele consegue imaginar. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a nossa aula, né? Mais uma aula de gestão de pessoas, que é a aula do propósito da gestão de pessoas, e eu espero que vocês tenham entendido bem, não tem nada, né, de difícil aqui, eu acredito que está bem fácil, está bem coerente, é o nosso dia a dia, é a nossa prática, e mais uma vez eu espero vocês nos fóruns, espero a interação de vocês para que nós possamos saber como é que está o entendimento da disciplina. Bom, terminamos mais essa aula. Tenham uma boa semana de estudos para vocês e até a próxima aula, aula 6. Até mais!